Pessoal, super boa noite a todos vocês. Eu agradeço a todos pelo comprometimento, disponibilidade, empenho. Vocês sabem que vocês são a essência do grupo. Em 2023, o grupo Psicanálise do Desconhecido foi criado. Nós não tínhamos esse nome. Na verdade, o primeiro nome do grupo foi TDI. Logo após uma reportagem do Fantástico, antes eu já estava estudando, né, sobre a demanda, e ali nós realizávamos encontros semanais ou quinzenais para explorarmos o tema. Nesse primeiro encontro, nós tínhamos 7 pessoas, se mantemos assim durante muito tempo. O grupo permaneceu por algum tempo em espera, até que pudéssemos seguir com o objetivo definido. E no dia 14 de outubro de 2024, com uma nova nomenclatura, escolhida por votação, ganhamos oficialmente o nome Psicanálise do Desconhecido. Tivemos, então, o nosso primeiro encontro, e não sei se vocês se recordam, mas o primeiro encontro foi relacionado ao transtorno dissociativo de identidade, ocasião em que recebemos uma mãe, sua filha, que é um sistema. Em 7 de novembro de 2004, realizamos o nosso primeiro encontro, já com uma abordagem teórica mais profunda, conduzida por nosso querido professor Normando Santiago, que nos proporcionou um aprendizado de grande valor. Esse tema faz parte do nosso grupo, que hoje, com mais de 500 participantes, está escrevendo sua própria história. Eu agradeço a todos que estão aqui mais uma vez, em busca de conhecimento contínuo em apoio às diversidades, com respeito e acolhimento. Hoje teremos conosco o Sistema Orquestra, colaboradores do projeto Sistemando, uma iniciativa sem fins lucrativos que faz a diferença na comunidade múltipla. Eu agradeço a vocês, orquestra, em nome do Grupo Psicanálise do Desconhecido, tá? Pela disponibilidade, pela oportunidade, comprometimento, compartilhar conosco um pouco mais a respeito do mundo múltiplo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara, eu sou parte do Sistema Orquestra, nós temos 29 anos, e hoje a gente veio falar um pouquinho, veio conversar um pouquinho. Eu sou uma guardiã do sistema, eu basicamente ajudo fluxo de halteres a entrar e sair no corpo para fazer as atividades, quando a gente precisa também para questões de gatilhos. Eu vim falar um pouquinho sobre a gente. Nós tivemos a confirmação de que nós éramos múltiplos em 2019, e no final de 2019 a gente teve a confirmação de que a multiplicidade se tratava de TDI e não de outro transtorno dissociativo especificado, porque era a nossa suspeita inicial. Enquanto isso tudo acontecia, a gente fazia as nossas próprias pesquisas e a gente carecia muito de entender o que estava acontecendo com a gente de uma forma mais pessoal, mais específica. A gente tinha mais ou menos como tratar, mas não como viver como múltiplos. Isso a gente teve que descobrir em comunidade. Na época, a comunidade ela era muito pequena, ela era muito escondida, era até bem difícil de achar outras pessoas como eu dei muita sorte. E depois a gente também não achou conteúdo, tudo que a gente achava estava em inglês, ou estava até mesmo em alemão, achamos algumas coisinhas em espanhol também, mas não tinha material em português, o que dificultou muito a vida, não só de orquestra, mas é quase uma história que todo múltiplo conta. A partir disso a gente começou a estudar, desses estudos a gente teve grupos, esses grupos começaram a vir o canal e todas as mídias, até 2023, quando a gente teve a matéria do Sistemando, a matéria do Fantástico, onde resiliência apareceu, e a partir dessa matéria a gente fez o projeto Sistemando, e depois do projeto Sistemando a gente fez o projeto com resiliência, para trazer resposta para muitas questões que foram levantadas na época da matéria sobre transtorno, e os profissionais, na época, em sua grande maioria, não souberam responder corretamente. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar, tá, orquestra? Uhum. O nosso objetivo, basicamente, vou falar um pouquinho sobre o nosso objetivo em mídia, é desestigmatizar o transtorno e trazer como uma possibilidade a multiplicidade funcional, que é basicamente você conseguir viver sendo múltiplo. Existe um trabalho, existe uma dificuldade, é um transtorno, ele faz isso com a gente tem problemas com memória, a gente tem problema de amnésia, a gente tem problemas com gatilho, a gente tem bastante machucados que a gente precisa lidar ao longo da nossa vida,
mas o nosso objetivo é mostrar e incentivar outros sistemas a entenderem que não é impossível viver assim, não é impossível viver sendo múltiplo, caso seja vontade do sistema, ou sendo quem você é, da forma como você é, que não tem nada de errado com você, porque você só é assim, porque você precisou se defender, e o seu cérebro fez o melhor que você podia, e você conseguiu. Eu vivo sozinha atualmente, eu moro sozinha, eu tenho uma filha de 12 anos, que mora com a minha mãe, porque no momento é mais fácil, assim, para todo mundo, mas eu moro coisa de 20 minutos da minha mãe, então eu tô bastante lá. E eu consigo ser uma mãe funcional, eu consigo ser uma funcionária funcional, até porque eu me viro sozinha, eu preciso ser funcional, uma namorada funcional, acredito eu. E eu queria que as pessoas vissem orquestra como entidade, gostaria que não só os sistemas vissem isso, mas que os não múltiplos aceitassem isso para que fosse um pouco mais fácil, para que a gente tivesse direito, para que a gente tivesse atualização em estudo, acesso a um tratamento digno, porque eu tive experiências muito ruins, por exemplo, eu tive uma psicóloga falando na minha cara que achava que TDI não existia e que era um transtorno de adolescente para chamar atenção. A gente tinha, tipo, 22 anos na época. Então, eu sei que tem, por exemplo, sistemas que os pais são religiosos e acreditam que é religioso e tentam fazer tudo menos um tratamento psicológico e digno que vá acolher essa pessoa. Então, aos poucos, a gente tem usado da nossa vivência para ajudar a nossa comunidade a ter uma vivência melhor. Eu acho que isso é mais ou menos um bom começo. Orquestra, muito obrigado. Em 2023, como eu disse, eu já estava, né, em busca de materiais relacionados ao transtorno, colocando como psicanalista. Eu também tive muita dificuldade em encontrar algo que pudesse realmente respaldar, né, um acompanhamento de uma forma com profundidade. É lógico que Freud, dentre outros mestres, eles deixaram, né, um aparato teórico, mas alguns profissionais eles não conseguiam fazer essa integração na psicanálise, né, para o acompanhamento. E tive que me jogar na prática para aprender. E, na verdade, eu aprendi muito com vocês. Né? Eu tive a disponibilidade de fazer. Hoje, eu não sei. No último encontro, eu consegui. No primeiro encontro, eu já tinha, eu acho que, não me recordo bem, não, 8. Agora eu não consigo mais contar. Mas a verdade é que eu aprendi, eu tive que pegar o que Freud e outros mestres trouxeram e entrar para a clínica para conseguir aprender e conseguir ensinar, que hoje é o que eu faço. Hoje eu tenho um grupo de supervisão, nesse grupo de supervisão a gente faz um acompanhamento, são vários psicanalistas acompanhando um paciente que deu essa disponibilidade e oportunidade para a gente conseguir capacitar os profissionais. Eu acabei, nós acabamos recebendo muitos profissionais que tinham desistido da clínica, né? Não por medo, não por discriminação, mas por não saber como conduzir a clínica, então é por isso que me posicionei dessa forma. Né? Eu li um texto no começo do nosso encontro, se você perceber, o transtorno dissociativo de identidade ele faz parte desse grupo, né? Vocês fazem parte desse grupo. E com essa dificuldade de encontrar um profissional qualificado, o que vocês têm a dizer sobre isso? Encontrar pessoas que... Porque existe uma questão que é muito complexa. Eu não sou a favor da integração. O paciente me procurar e procurar isso, a gente vai trabalhar com isso, mas eu sou a favor do respeito, né? Quem escolhe, quem faz essa escolha é o paciente, pelo menos é dessa forma que eu me posiciono. Como você disse, né? Vocês disseram que vocês são funcionais, né? O transtorno em si, quando você encontra alguém, né, e tem uma equipe que pode te ajudar, auxiliar a ter esse olhar, né, mesmo nessa duplicidade entre outros, para vocês aprenderem a ser funcionais, vocês conseguem ter uma vida completamente normal. E quando uma pessoa não encontra isso? Então, eu percebi, de 2023 para cá, que o maior problema que vocês têm é a discriminação, principalmente dos profissionais. Eu já vi alguns vídeos no YouTube, na internet, né, vídeos onde eles atacam, e por conta, inclusive, daquela reportagem, né, eu vi muita covardia já, tá?
E eu sou a favor dessa adversidade, dessa singularidade, sou apaixonado pelo tema, de verdade. Eu acho que todo mundo hoje, de alguma forma, tem um pouquinho de dissociação, algum tipo de fragmentação, lógico, não como vocês, mas o mundo ele está fragmentado. As pessoas que ainda não se encontraram nesse lugar, e é uma pena, porque apesar de ser considerado um transtorno, eu já encontrei também que vocês conseguem ter quando vocês utilizam o hiperfoco, a fragmentação a favor de vocês, vocês conseguem obter êxito em várias áreas, né? E com uma maior agilidade do que uma pessoa normal, entre aspas, é lógico que a normalidade também é subjetiva na psicanálise. E essa falta de profissionais, de pessoas que não conseguem compreender essa adversidade. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, como eu falei, eu tive um caminho um pouco longo até entender o que estava acontecendo com a gente. Não foi pessoalmente, não foi eu, foi a minha anfitriã, a Yumi, porque eu acabei aparecendo aqui por várias questões, geralmente palestrinhas eu faço mesmo. Mas é um caminho longo, é um caminho difícil. Quando a gente fala sobre os 7 anos de diagnóstico que uma pessoa com TDI leva para chegar, a gente está colocando nesses 7 anos, por exemplo, toda essa jornada de começar achando um profissional que vai entender o que está falando disso, porque a gente tem pouquíssimos. E os poucos que tem, ainda que por mais que eles sejam bons profissionais e eles tenham uma certa atualização do transtorno, ainda é muito básico. Tipo, por exemplo, eu só fui entender como é que eu conseguia me comunicar com o meu próprio sistema, a Yumi, a Thaís e outras partes, quando a gente achou membros da comunidade que já tinham esse tipo de comunicação, porque o meu psicólogo não sabia como fazer isso. Eu teria que esperar mais um tempo, chegar num ponto do tratamento, onde por causa do trauma, as barreiras dissociativas iam cair para a gente começar a se comunicar. Então, achar formas de entrar em consenso com o meu sistema, por exemplo, fez com que eu poupasse muito tempo e corresse menos riscos. Porque nenhum profissional chegou e falou, olha, escreve numa agenda e tenta ver se alguém escreve de volta. Ninguém falou isso. Só que quando eu falo isso para outras pessoas, para outros sistemas, parece óbvio. Só que quando você está no meio do furacão, você não pensa em fazer. Então, tipo, mesmo quando a gente tem profissionais que saibam um pouco mais que os outros, ainda assim falta um pouco de... falta um pouco esse olhar para a comunidade, porque experiências dessa comunidade ajudariam muito outros sistemas a não pegar atalhos, mas não sofrer tanto para chegar em alguns pontos. Por exemplo, escolher integrar ou não é uma escolha. O Outcast escolheu integrar parcialmente, porque a gente tem um número exorbitante de authors, e isso dificulta um pouco na nossa administração, mas tem sistemas que vão não querer fazer isso, e está tudo bem também. Só que quando a gente tem um profissional que fica toda hora tentando integrar aquele sistema não quer, a gente afasta esse sistema do profissional. Desculpa, aqui eu moro perto de Avenida, então passa muito carro, muito ônibus. A gente tem esse sistema que afasta do profissional e ele vai ficar com medo de procurar outro profissional, a gente também passou por isso. E a gente, tipo, não expande o conhecimento, a gente não expande a experiência, a gente não tem essa troca com o paciente, a gente limita o paciente a opções que às vezes não funcionam para ele. Então, tipo, não ter profissional e os poucos que terem, não ter uma visão mais humanizada, não querer ouvir a comunidade, os próprios pacientes, dificulta muito, não só para os pacientes, mas para a comunidade em geral e para a disseminação do conhecimento acerca do transtorno. Perfeito, orquestra. Sobre o barulho, olha, pelo menos por aqui, não estou ouvindo nada não, tá? Estou ouvindo perfeitamente. Quantos vocês são hoje? A gente não fala em números, justamente por isso. Primeiro, porque o número vai caindo, então a gente não tem um número fixo, e porque a gente evita por dor de cabeça, desvalidação. A gente já teve, numa época a gente falava, teve um tempinho que a gente falou, só que o pessoal já ficava muito assediando, a gente só falou, então deixa, não vamos falar mais, a gente só cortou. Perfeito, perfeito. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Normanda, Amanda, Ana Paula? Ana Paula, super boa noite, tá? É só para falar, quem quiser falar, perguntar alguma coisa, levanta a mão, vai abrir uma fila. Mestra, tudo bem? Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu queria muito te perguntar quais que são as dificuldades que você mais acha que tem no seu dia a dia como uma pessoa, um sistema?
É bom que eu tenho exemplos recentes que foram postados no TikTok. Mas, basicamente, amnésia, tipo, existem alters do sistema que têm mais amnésia do que outros. Um deles é a Thaís. A Thaís é a nossa alter, que o pessoal fala, vocês têm alguém que parece com ela. E como a gente tem amnésia bastante com ela, a gente também tem barreiras dissociativas maiores, então ela não tem todas as habilidades que a gente gostaria que ela tivesse. Então, por exemplo, esses dias, a gente foi... Aí eu simplesmente pediu para a menina descongelar um feijão e jogar batata, e ela fez outras coisas. Ela jogou linguiça, jogou cenoura, jogou batata, fez tudo que não precisava fazer, porque na cabeça dela precisava fazer outra coisa, ela não tinha essa lembrança. Isso se agrava um pouco para as coisas mais sérias. A gente teve muito problema com isso na faculdade, a gente tem muito problema com isso, por exemplo, questões com a Dominique. Tanto que hoje em dia a gente usa muito de post-it, quadro, tem aqui, fichário, a gente está sempre com o fichário aberto. Então, comunicação e amnésia, tipo, querendo ou não, altas amnésia, eles têm mais dificuldade para se comunicar. Por isso que eu falei que se eu soubesse que era mais fácil começar a se comunicar antes, talvez quando a Thaís estivesse mais presente, a gente não ia ter tanto problema com ela. Mas é amnésia e comunicação. Fora questões sociais, mas isso aí não faz tanto parte do meu dia a dia, porque eu fico bastante em casa. Respondido, Lorena? Sim, claro. João, pode falar agora. Boa noite, orquestra, tudo bem? Boa noite, João, tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta. Eu não sou especialista em TDI, estou no 3º ano de formação de psicologia. E a pergunta é, na sua perspectiva, o que você acha que falta para fazer uma comunidade ou fazer algo muito mais parecido com a comunidade TEA? O que falta? Bom, eu tenho bastante amigos da comunidade TEA, mas eu não tenho vivência dentro da comunidade TEA. Então, é um pouco difícil falar da comunidade TEA, porque eu não tenho conhecimento de causa. Eu tenho amigos muito próximos, mas não é uma comunidade que eu esteja inserida. Mas, quando eu falo do meu transtorno, eu acho que quando a gente fala sobre psicologia, a maioria das pessoas que eu vi, que são formadas, falaram que ou não tiveram, ou tiveram pouquíssimo sobre transtornos dissociativos no geral, não é nem sobre TDI, é sobre toda a categoria de transtornos dissociativos. Então, eu acho que já começando por aí, seria bastante útil para a gente. E também ter mais interação com essa comunidade. Só que a questão toda é, se a gente tem profissionais que não são capacitados para entender transtorno, a gente não tem diagnósticos, a gente não tem, teoricamente, uma comunidade que essas pessoas queiram ouvir, e a gente volta para o loop. Então, começando a atualizar as informações sobre transtornos dissociativos já na formação dos psicólogos, já ajudaria bastante. Ou pelo menos ter alguma pós-graduação, alguma coisa assim. Então, tu complementar a minha pergunta. No caso, você acha que falta uma especialização no caso de uma pós, ou mesmo aqui no Brasil, de transtornos dissociativos em gerais? Como Também, se fosse uma vertente ao mesmo? Também, mas eu acho que, mesmo que nas faculdades e nas universidades, faculdades afins, na graduação do profissional tivesse o básico, a gente não teria tanto problema assim. Obrigado pela resposta. Normando. Orquestra, Oi. obrigado por vocês estarem aqui conosco, tá? O que acontece é que o campo da psicologia, o campo PIS, né, Uhum. sempre passou por muitas divergências. Sim. Quando a gente estuda ali a psiquiatria, que seria a mãe responsável por cuidar do sofrimento psíquico, a gente já vê na história, na década de 50, como era entendido o cuidado com o sujeito que tinha algum tipo de transtorno. Eram manicômios escondidos em regiões bem do interior, muitos maus tratos aconteciam, né? Fome, banho de água gelada, várias técnicas que acabavam por reforçar o sofrimento do indivíduo. E conforme o tempo vai passando, uma das características que a área PIS acaba perdendo é o campo investigativo. Toda vez que uma determinada área sempre está com a visão na investigação, o novo não assusta. O novo acaba sendo muito bem recebido. Quando a gente chega ali no período que Freud funda a psicanálise, um dos grandes problemas que ele teve é porque os médicos já sabiam de tudo. Então, o que ele queria trazer era loucura, né? Não era verdade, aquilo era da imaginação de Freud. E chegando, eu fiz um determinado trabalho, né, com alguns colegas, tem alguns aí no encontro,
onde a gente falou exatamente sobre o tema que você trouxe aí, a defesa, né? A minha mente fez o melhor que pôde com as defesas que a gente tinha. E as defesas, elas são muito importantes. Freud vai mostrar que uma defesa, quando se manifesta, ela pode sim pôr o sujeito em modo de clivagem, né? Uma divisão do ego para tentar se defender de alguns tipos de traumas que ocorrem. Freud ele vai colocar de forma muito aguda o poder da psique humana, criar novas realidades, novas identidades, retomar realidades, né, que seria o TEPT, né? O Freud é que vai trabalhar esse primeiro momento do TEPT ali, só que está no campo da psiquiatria hoje em dia. Só que o mais importante de tudo que eu ouvi, e que eu acho interessante eu apontar para você, é quando você diz que as pessoas tinham uma visão sobre o que é o sistema, ou o TDI, muitos preconceitos, você não usa essa palavra, mas a gente sabe que existe isso, né, preconceitos, e chega um momento onde você se deu conta que você tinha que se entender. Você tinha que aprender a falar com você mesma. A pergunta que eu vou te fazer, né, embora eu já tenha feito uma introdução sobre alguns tópicos, é como você se sentiu se entendendo? No meu caso, Lara, eu estava mais para dentro, então acho que talvez seja um pouco estranho como eu vou responder a pergunta. Mas era como se eu começasse a ter espaço para entender quem eu era. Tipo, eu sabia que eu estava lá dentro, eu sabia que eu fazia coisas em determinados momentos. Por exemplo, eu cuidava do sistema quando, tipo, estamos dissociando, preciso ir para casa. Geralmente, quem afrontava para ir para casa era eu. Sabia que era uma função que eu tinha muito específica naquela época. Só que depois, quando a gente foi trabalhando isso, para mim, era como se eu começasse a ter espaço para aparecer e eu queria explorar esse espaço. Então, tipo, por isso que a gente fala sobre essa experiência, porque muitos authors se sentiram assim, de precisar, querer se conhecer, querer ter espaço para saber as coisas que gostava. Eu passei muito tempo vendo as coisas por dentro, então eu não tinha espaço para descobrir que eu gostava de documentário ou que eu gostava de fazer pesquisa. Eu fui descobrindo isso conforme esse espaço me foi dado. Então, por exemplo, para a Yumi, que foi quem foi atrás de tudo isso, ela foi entendendo que precisava se conhecer, porque as coisas da nossa vida estavam saindo do controle. A gente tinha muita amnésia, a gente tinha muita fuga dissociativa, a gente começou a ter... ouvir vozes também naquela época, tipo, e graças a Deus a gente conheceu pessoas que sabiam ajudar a gente também, mas no meu caso era como se eu não tivesse esse espaço, e eu queria muito esse espaço, eu precisava muito desse espaço. Faz sentido? Compreendi perfeitamente. Quando se vive um evento de maneira repetida, né, eu conversava até com meu filho sobre a noção de resolução de problemas, né? Eu falei com ele sobre quando você vive um evento de maneira repetida, chega um momento que você se diferencia do evento, você então pode analisar o evento, reparti-lo e ter um pontapé inicial de como solucionar. Eu citava quando os homens eram nômades, já que você gosta de documentário, né? Quando os homens eram nômades, eles acabavam andando, né, por aí. E chega um dia que eles, eu e o meio somos um, né? O meio é que movia o homem. Acabou o alimento, o meio empurrava o homem para um outro meio, para um outro lugar. Quando ele se diferencia, ele ganha a noção de territorialidade, né? O que é meu, então, aqui, tudo isso? Ele começa a observar os processos e passa a cultivar, a caçar, a colher, a plantar, etc. Né? A plantar e a colher. Então, realmente, de fato, parar para se entender, para se diferenciar desse modo contínuo das respostas únicas das pessoas ou da posição das pessoas, eu acredito que tenha sido muito importante. E eu volto a dizer, a psicanálise ela é uma ferramenta muito importante no cuidado do TDI. Tá? A gente fez um trabalho aqui sobre TDI, a psicanálise sendo participativa até como a abordagem principal em casos bem conhecidos, e muito foi o sucesso alcançado ali, utilizando não só a psicanálise, mas um tratamento multidisciplinar, ok? Evitando a revitimização da pessoa,
dando a oportunidade da ideia, como você disse, de se integrar ou não, e buscar isso, porque dentro do transtorno dissociativo, para quem não estudou sobre isso ainda, há uma procura dentro da terapêutica, onde se procura fazer com que uma personalidade encontre com a outra e acabe se unindo. Mas, diante do que você trouxe, há também uma escolha, né, de não fazer isso de maneira obrigatória, ter que ser um apenas, mas se entender como um todo. Então, esse assunto, ele não é um assunto novo. As formas de sofrimento na contemporaneidade são novas, né? O sofrimento diante da tela, afeto embotado, a perda da função paterna, segundo Lacan, vários sofrimentos novos, mas esse olhar é importante, o olhar investigativo, tanto da psicologia quanto da psicanálise, da psiquiatria, que isso realmente faz com que a gente possa não só compreender os sistemas, como também criar um lugar. Na teoria da fala, dos atos da fala, se entende que enquanto eu falo, eu crio aquilo que eu estou falando. Então, acredito que tenha, sim, de haver uma especialização para conhecer o transtorno dissociativo de identidade, as suas nuances, e possa, sim, respeitar essa forma de se constituir. Isso faz parte da sua constituição enquanto sujeito. Obrigado. Amanda, deixa eu só complementar um pouquinho a fala do professor Normando. É muito importante isso que eu vou dizer. Alguns sistemas que chegam até a clínica, né, eles chegam desestruturados, desacreditados, inclusive com relação ao tratamento da saúde mental. Isso acontece muito, tá? Alguns, nós temos que fazer um trabalho de acolhimento, de uma readaptação para essa pessoa voltar para o acompanhamento com outros profissionais. Nem todos precisam, tá? Nós conseguimos obter resultados com a psicanálise fechou resultados excelentes, mas alguns nós tivemos que fazer um trabalho para essa pessoa voltar a ter confiança no psiquiatra, no psicólogo. Eu não estou falando em si da psiquiatria nem da psicologia, estou falando de profissionais, assim como na psicanálise nós também temos profissionais, né, que não têm, né, esse viés, esse olhar, né, humanizado, como você mesmo colocou, tá, orquestra? Então, em alguns momentos, nós temos que fazer esse trabalho, ok? E orquestra, me referindo a toda a orquestra, né, é o grupo. O que a gente precisa compreender é que as pessoas, elas estudam manuais, elas acreditam que os outros, eles são como ventiladores ou televisores, que você já vai com a chave de fenda na mão e você já tem o que fazer. Dentro da clínica psicanalítica, da clínica PIS, né, inclusive na interface entre a atenção primária, porque quando a gente fala de saúde mental no Brasil, as pessoas acreditam que conhecer saúde mental é fazer uma faculdade. Sim. As pessoas confundem ter uma titulação com conhecer saúde mental. Saúde mental é um programa muito amplo de cuidado individualizado do sujeito, que visa estabelecer a reforma psiquiátrica, né, que é a reforma anti-manicômio, e que tem muitos fragmentos no estabelecimento dessa reforma. O CAPS não dá conta, a atenção primária, isso que eu estou citando aqui, orquestra e os demais colegas, fala de médicos, tá? Da atenção primária. Você pesquisa de tese, de doutorado, não é uma coisa da minha cabeça, não. Muitos médicos da atenção primária, eles falam que eles não sabem lidar com o conteúdo do sofrimento psíquico, enquanto os psiquiatras, eles revelaram que, muitas vezes, eles, por não terem tempo de ouvir as pessoas, de ter uma clínica relacional, como é a clínica psicanalítica e a psicologia clínica, né? Eles dizem que tem médicos que chegaram a afirmar a seguinte coisa: eu só troco o remédio, porque se talvez eu não der aquele remédio, eu não tenho mais aquela pessoa. É porque o sujeito está encapsulado pela prescrição. Mas se esse sujeito for capaz de falar, e aí vem o que o Salomão falou,
Salomão, a clínica, eu cito também aqui a orquestra, a clínica, às vezes a gente funciona como uma defesa, que o sujeito ele chega tão maltratado Exato. que é o analista que vai ter que organizar esse indivíduo funcionando como defesa para depois que ele tem um mínimo de organização, e aí sim a gente pode tirar algumas outras coisas. Outras vezes não, outras vezes o indivíduo chega totalmente defeso, né? Defendido com suas defesas para cima, e aí pouco a pouco a gente vai tirando essas defesas para que ele possa se expor de determinada maneira. Então a clínica, ela não é um lugar para dar um checkmate no paciente, o paciente descobrir que era tudo mentira o que ele falava. Não, tem modos de funcionar, né? Tem modos. Qual é o nome daquela? Maria Homem. Eu ministro um curso de diagnóstico de psicanálise, mas antes eu estudei para ensinar, né? Não caí de paraquedas nessa área. E ela fala uma coisa muito interessante, numa das aulas que eu tive com ela, foi que existe uma diagnose infinita. Você quer me dizer quem você é, mas eu já tenho quem você é. Você é um borderline. Não, você é um esquizofrênico. Não, você é um neurótico, que inclusive hoje uma das coisas de maior dificuldade que a gente tem no campo do cuidado com a mente é esse manual do outro, né? Esse manual onde eu... Então, realmente, abrir esse espaço para que a gente possa ouvir, compreender, mas às vezes também defender, virar defesa diante de um sujeito que sofre, para que depois ele possa se expor num lugar onde ele se sente defendido. Isso é muito importante. Tá? Obrigado. Salomão, Lilian, agora e depois o chat. Perfeito, Briana. Lilian, fique à vontade. Boa noite. Exatamente. Orquestra, eu queria que você falasse um pouco para a gente quando você percebeu os primeiros sinais de que havia algo diferente na sua experiência de vida e quais foram os primeiros passos ali que você começou a dar referente a isso. Bom, de diferente quando eu paro para pensar assim, na minha vida, eu lembro, por exemplo, eu mesma, Lara, eu cheguei no sistema em 2011. E eu lembro que o pai da minha filha, a gente se conheceu na escola, a gente se conheceu no colégio, né? Ele já conhecia o Andrew, ele já conhecia a Yumi, ele já conhecia a Vicky, ele me conheceu, a gente é amigo hoje em dia ainda. Então, naquela época, a gente já tinha suspeita de que alguma coisa já estava errada. Só que, como eu tinha 15 anos, a minha família tinha uma outra visão sobre saúde mental, os tempos eram outros, foi, tipo, mais de 10 anos atrás. Tipo, não era diferente o suficiente para alguém falar, vamos levar essa pessoa para o psicólogo. Também não acho que naquela época teria sido no psicólogo que eles teriam me levado também. Isso veio depois. Tipo, quando a gente percebeu que a gente não estava indo trabalhar porque a gente estava indo em outro lugar que ninguém sabia para onde a gente estava indo. Quando a gente percebeu que a gente estava fazendo compras que não tinha como outra pessoa fazer, porque só, teoricamente, a Thaís teria senha do nosso cartão. Que a gente estava perdendo amizades porque alguém brigou com alguém que não tinha motivo para brigar, ou então alguém reagiu como se não conhecesse aquela pessoa, porque não conhecia, essa pessoa ficou sentida. Foi mais quando a gente teve mais liberdade para ter vida social, quando a gente, tipo, como nós somos pais muito novos, a gente só foi começar a ter grupo de amigos, a sair, etc., realmente lá para os 20, 21 anos, porque minha filha já era mais velha, já dormia no pai, então foi ali que eu comecei a entender que tinha coisas acontecendo e tinha muita coisa faltando. Porque o problema da amnésia é que você não sabe que a amnésia existe até alguma coisa acontecer e você não sabe como aconteceu. Então, foi nesse tipo de ciclo social que a gente começou a entender que tinham coisas acontecendo que a gente não sabia porque estavam acontecendo. Porque antes, por exemplo, a minha mãe colocava a culpa na adolescência, sabe? Tipo, hormônios, você quer chamar atenção. Minha mãe não tinha muito entendimento de saúde mental, isso veio depois. Então, foi com observação de pessoas de fora. Foi quando eu comecei a ter uma vida social mais ativa e começar a trabalhar fora. Foi quando eu fui tentar ser funcional e a gente não conseguiu. E a gente entendeu que, tipo, não é todo mundo que tem um monte de gente falando na cabeça, não é todo mundo que tem um monte de gente dando opinião, não é todo mundo que tem um monte de gente decidindo coisa, e que quem tem vozinha na cabeça e não é múltiplo, tem organização nessas vozes e tem até certa influência. A gente só era muito bagunçado, muito bagunçado. Orquestra, só mais uma coisa. Hoje, o que você diria para uma pessoa que
está passando pelas mesmas questões que você passou lá atrás, o que você diria para essa pessoa? Ajuda profissional, sempre. Não adianta tentar resolver as coisas sozinho em casa. Eu sei que, ainda mais para TDI, as coisas são mais caras, são mais difíceis de achar, são mais dolorosas também, até porque não é só, esse profissional não entende do transtorno, eu vou achar outro. Não, esse profissional não entende do transtorno, ele vai me invalidar. E, tipo, para mim, por exemplo, não é como para a Thaís. A Thaís vai ouvir, você não tem o transtorno. Para mim você não existe. Então, tem toda essa questão. Então, eu falaria, olha, não desiste de procurar ajuda profissional, porque você merece ajuda profissional, você tem direito à ajuda profissional, mas tenta ouvir o seu próprio sistema, porque eles estão aí para ajudar. Que é muito comum, e aconteceu também com a Yumi, de você entrar em pânico, porque tem mais gente na sua cabeça, e teoricamente essa pessoa está vivendo a sua vida. Então, tentar ter paciência com você, com a galera que está na sua cabeça, tentar entender o que está acontecendo, até porque é mais fácil depois para você chegar em acordos e não desistir de ajuda profissional. Nunca desistir de ajuda profissional. Obrigada. De nada. Jorge, você quer fazer a pergunta do chat para a orquestra? Muito boa noite, orquestra, tudo bem? Boa noite, tudo sim, você? Vamos lá. Bom, a pergunta é a seguinte, uma pessoa que dentro do seu ciclo familiar, ela trata as pessoas de uma forma, tem um tipo de relacionamento, e fora do ciclo familiar, esse relacionamento ele é totalmente ao contrário, né? Ela parece ser uma outra pessoa. Digamos assim, dentro do ciclo familiar, ela tem diversos problemas de relacionamento, ela não é muito compreendida pelas pessoas, e fora do ciclo familiar, ela é muito bem compreendida, ela se dá bem com todo mundo acha ela bacana. Seria isso um indício de TDI? Sim e não. Por exemplo, a gente pode pegar pessoas que têm relacionamentos muito ruins com a família, mas têm bons relacionamentos com seus amigos, ou com seus professores, ou com seus tios, por exemplo. O relacionamento é péssimo dentro do núcleo casa, família, mãe, pai, irmãos, mas de repente com o primo, com o tio, essa pessoa está super bem e ela se sente mais vontade. Pode sim ser. Eu sei que, por exemplo, tem autores que não gostam de estar em família, aqui em orquestra, por várias questões próprias, mas se dão muito bem lidando com amigos, eles estão entre amigos, ou com outra pessoa da rede de apoio, nossa psicóloga e afins. Pode ser, mas é muito difícil dizer que isso seria um indício de TDI, porque pode ser muita coisa, e TDI também é um diagnóstico que é muito fácil de confundir, justamente pelas alterações de comportamento sendo um dos motivos. Perfeito, entendi. Muito obrigado pela resposta, viu? Fabiana Santos, vou ler então aqui. Perfeito. Orquestra, gostaria de saber se vocês fazem algum acompanhamento multidisciplinar ou somente psicanalítico? Pergunta de Fabiana Santos. Atualmente, a gente só está fazendo tratamento com a psicóloga. A gente teve a época de fazer psicólogo, psiquiatra. A gente quer voltar a fazer psicóloga, psiquiatra e neuro, porque a gente tem um diagnóstico, mas a gente queria formalizar o laudo. Porque a gente se preocupa bastante com se um dia precisar de acontecer, precisar do nosso histórico, trazer o laudo e estar sempre com a gente. Mas, atualmente, eu sou com a psicóloga, mas a gente quer voltar com a equipe para formalizar o laudo. Tem uma pergunta aqui da Tatiana, mas, se eu não me engano, já foi respondida. A partir de qual idade, /momento, identificou o TDI? Idade, tipo, fora tudo que a gente falou, a idade foi lá para os 21, 22 mesmo. Sandra Mendonça, quer abrir o áudio e perguntar? Vou ler então aqui. Quais os maiores desafios para gerenciar tantas personalidades? Ainda segue sendo amnésia, pelo menos para mim que moro sozinha e não preciso socializar tanto. Nesse caso, a gente depende da gente, então acaba sendo amnésia e comunicação. De novo, como existem alters que têm participação até que bem presente no front, no corpo, na vida, mas eles têm amnésia entre a maior parte do sistema, como a Thaís, por exemplo, ela não é a nossa anfitriã, ela não fica aqui o dia a dia, mas ela trabalha aqui, ela passa bastante tempo aqui. Então, para ela, por exemplo, a gente já tem uma dificuldade de auxiliar ela durante o dia e que a gente consiga que ela ajude também a gente. Porque às vezes a gente precisa que ela esteja aqui, fale com alguém daqui, então a gente já tem essa dificuldade. Fora isso, morar sozinha para a orquestra é uma faca de dois gumes, é muito bom, porque a gente não tem ninguém mexendo no ambiente casa, mas é muito ruim porque a gente perde muita informação por causa da amnésia. Então a gente acaba se perdendo muito mais fácil com as coisas se a gente não tomar cuidado, porque, de novo, a amnésia é uma coisa que você só percebe que está acontecendo quando acontece alguma coisa, você não sabe como aconteceu. Renata Carvalho. Então, boa noite. A orquestra mencionou que existe uma filha.
Queria que ela explicasse como que é a relação dessa criança. Não sei qual a idade, ela falou que é 12, e com o sistema. Bom, a Dominique é um consenso geral que ela é uma responsabilidade geral. Não existe o não considero minha filha, não vou cuidar. Todo mundo aqui sabe exatamente o peso que a responsabilidade da Dominique é. No geral, ela entende o básico do transtorno, que é pessoas diferentes na cabeça da mamãe, porque a gente está acompanhando a informação para ela conforme a psicóloga dela vai liberando, porque a minha filha faz acompanhamento, a gente acha super importante, todo mundo fazer acompanhamento psicológico, e ela faz desde pequenininha, e a gente falou sobre isso com ela, e a gente vai introduzindo isso aos poucos. Hoje ela tem noção que existem essas pessoas diferentes, mas ela, por exemplo, não precisa saber que veio de trauma e quais foram os traumas agora. Isso é uma conversa um pouco mais para frente, quando ela tiver um pouco mais de maturidade para entender, mas ela sabe como é que isso acontece, tipo, mamãe tem o Andrew, mamãe tem a Lara, mamãe tem algumas pessoinhas, às vezes mamãe é outra pessoa, às vezes a mamãe é o papai também, que tem essa questão com o Andrew especificamente. Então, tipo, a gente vai colocando isso aos poucos, mas a gente não faz questão de esconder, até porque a gente faz conteúdo para a internet, então não é como se a gente pudesse esconder dela por muito mais tempo, porque uma hora ela vai começar a acessar a internet. Então, a gente vai fazendo essa introdução aos poucos, junto com o acompanhamento da psicóloga dela e da nossa psicóloga também. Orquestra, é interessante isso, né? Vocês hoje cuidam para que a comunicação de vocês não construa um impacto na filha de vocês. Às vezes a gente, para aprender a defender, tem que ter passado por um momento só de defesa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, seres humanos, no geral, eu digo para todo o grupo, precisamos tomar muito cuidado com a nossa comunicação, principalmente hoje que está sendo gravado, para que a gente não ofenda, para que a gente não traumatize, para que a gente não exclua, porque a psicanálise, a clínica psi, ela é acolhimento. A Cris pergunta aqui. Me perdoe a ignorância. Caso minha pergunta não faça sentido, existe alguma identidade que você se identifique mais? Ou ainda, houveram fases em que você se identificou mais ou preferiu uma identidade? É muitas perguntas em uma só. Sobre identidade de personalidade, como está no próprio nome do transtorno dissociativo de identidade, então a gente usa identidade. Pensando como é que eu posso explicar isso. Tá. Quando a gente fala sobre alters dentro do sistema, dentro de uma pessoa com TDI, tipo, alters que compõem o sistema, a gente não está falando sobre a Thaís escolhe ser um alter e a partir disso ela começa a agir como ele. A gente está falando sobre partes da identidade que acabam se construindo como identidades novas. Então não tem como gostar de ser mais ou gostar de ser menos. Eu sou a Lara e ponto. Eu sempre vou ser a Lara. Não importa se eu estou aqui, não importa se eu estou dentro do sistema, não importa se eu estou ausente, eu vou continuar sendo a Lara. A gente tem como host a Yumi, a nossa anfitriã há mais de 13 anos já vai fazer, e ela se dá muito bem com isso, mas quando ela não está aqui, ela ainda é Yumi, só que ela só não está aqui. Então tem uma outra pessoa aqui. Então, por exemplo, eu não sou a Lara, a Yumi tentando parecer a Lara, eu sou a Lara, e a Yumi está em outro lugar, a Yumi está dentro do sistema, entendeu? Jéssica, quer fazer a pergunta para a orquestra? Eu fiquei com curiosidade a respeito do trabalho de vocês. Vocês trabalham com mais alguma coisa além do projeto Sistemando? E também eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa forma de trabalhar em home office, né? Trabalhar de casa, se isso facilitou para vocês esse processo de organização dentro do próprio sistema. Dentro da divulgação científica, além do projeto Sistemando, a gente tem o canal, a gente está sempre postando vídeo lá, ou no TikTok. No TikTok é um pouquinho mais, para ser mais descontraído mesmo, mas a gente tem o canal, a gente está com o canal desde 2017, então a gente está sempre que pode postando vídeo lá, é bem para ser divulgação científica, então é sobre como o transtorno começa, como é que a gente reage, a gente está tentando agora trazer um pouquinho mais a nossa vivência, porque isso a gente deixava mais para o TikTok. Sobre o trabalho mesmo, a gente trabalha home office e facilita bastante, porque às vezes a gente se perde um pouquinho na rotina, porque a gente depende da gente, às vezes vem um alter que não sabe trabalhar, não sabe fazer direito, mas é muito mais fácil resolver essas coisas sem muita
muito estímulo externo, muita gente falando, chefe, não sei o quê, e até porque a gente também não socializa muito bem, a gente tem ansiedade social, a gente foi diagnosticado em 2020 com ansiedade social. Então, tipo, é muito mais fácil para a gente estar em home office, ainda mais por causa disso, porque além da gente não precisar socializar, a gente consegue se organizar. E a gente consegue, por exemplo, na minha casa aqui, eu tenho um quadro branco, eu tenho post-it, aqui, eu tenho fichário, eu consigo encher a minha casa de informação. Já no meu trabalho eu não conseguiria fazer isso. Quando a gente trabalhava com cozinha, esse era um problema, por exemplo, era não conseguir manter a constância. Obrigada pela resposta, foi bem esclarecedor. Fabiana Santos. Orquestra, quando você fala com essas múltiplas personalidades, que essas múltiplas personalidades vieram de traumas, pergunta, cada um de vocês tem um trauma diferente? É muito difícil falar como diferente, porque, querendo ou não, a gente fala de traumas como, pelo menos na maioria das vezes, como situações. Então, às vezes, a mesma situação aconteceu de formas diferentes que geraram impactos diferentes. Para não me expor, eu vou usar um exemplo bem bobinho, vai. Vamos supor que a gente tem pet, quando a gente era pequeno, que a gente era muito apegado, esse cachorro sumiu. E aí esse pet gerou um bicho, tipo um Alter. Beleza, passa anos e tal, a gente tem outro bichinho, esse bichinho foge de novo, a gente sofre de novo e vem outro Alter. São o mesmo trauma, mas são de formas diferentes que a gente sofreu. Então, pode acontecer, já, tipo, a gente até tem alguns relatos, acho que Cluft fala disso, de o mesmo trauma gerar, tipo, mais de um Alter de uma vez. Mas é muito difícil falar o mesmo trauma, porque a gente pode falar, tipo, o mesmo trauma, tipo, abuso, tipo, o mesmo trauma, bullying, mesmo, entende? Amanda, obrigado, orquestra. Deixa eu só fazer uma correção. O correto é identidade, tá? Não personalidade. Certo, orquestra? Certo. Né? Tá bom? Muito bom isso, Salomão. Eu gosto. Normando, ele quer falar, mas eu vou passar para a Jéssica, né? A gente já conhece Normando. Jéssica Costa, agora. Jéssica, tudo bem? Eu queria saber um pouquinho mais como funciona o tratamento, né? O tratamento com um psicólogo, que tu disse que vocês estão fazendo. Vocês fazem acompanhamento semanal, e no tratamento, como que vocês se organizam? Vocês se organizam dando espaço mais para um do que para o outro, ou todo mundo se comunica? Como que funciona? Então, a gente faz terapia semanal, toda semana a gente está fazendo. E, assim, o ideal para a gente, para a orquestra, é que a host, a Yumi, a pessoa que fique mais tempo aqui fora, faça terapia. Só que a terapia se tornou uma coisa não opcional. Então, se a gente tem terapia quarta-feira, a gente vai estar na terapia quarta-feira, não importa quem esteja aqui na quarta-feira para fazer terapia. Então, já aconteceu, por exemplo, o Andrew falou, olha, para mim não tem nada que falar, mas eu vou te falar o que aconteceu na semana, como é que convive com a Yumi, e não sei o quê, tipo, para não ficar, até mesmo para não ter lacunas de, como se fosse lacunas no tratamento, sabe? Tipo, não teve terapia nessa quarta, mas não teve pra gente, não participou, não teve terapia porque a médica se marcou, não teve terapia porque não era Yumi, o que aconteceu? Então, se a gente sabe que tem terapia toda semana, a gente já também tem mais um... Além da gente manter a consistência no tratamento, a nossa psicóloga ela tem visões diferentes do mesmo acontecimento por causa dos alters, ela acaba conhecendo mais o sistema, porque, tipo, não depende só da Yumi para fazer. E não mexe na nossa rotina também. Então, acaba que, tipo, precisa ser toda semana, não importa quem seja. E agora a gente, por exemplo, no nosso patamar de tratamento, a gente está explorando trauma. Então, é agora que a gente também consegue cair mais barreira dissociativa, consegue melhorar a comunicação. Agora também é onde começam a acontecer algumas integrações que a gente teve ano passado. Ano passado também. Esse ponto, inclusive, costuma ser o mais demorado no tratamento do TDI, e tipo, é ele que vai, e a partir dele que a gente também consegue definir, vai integrar todo mundo, vai integrar parcialmente, vai manter todo mundo, vai ter multiplicidade funcional, como é que vai ser? A gente já começou o tratamento com a ideia de integrar uma parte do sistema, porque a gente tem muita gente, e, tipo, chega uma hora que realmente fica muito difícil, e o problema da gente ter muita gente é que a gente tende a fragmentar mais fácil, tipo, a gente tem uma tendência maior a fragmentar do que a maioria dos sistemas tem. Então, a gente precisava ter um foco maior. Então, nosso tratamento é basicamente assim. E só mais aproveitando o gancho que eu já tô aqui, Demon, tu comentou que tem um canal no TikTok ali, uma conta no TikTok, que vocês são mais assíduos ali, né? Isso? E depois tem como colocar ali no
no grupo para quem quiser acompanhar, por favor? Eu ia falar para colocar lá, passar para Sim, Salomão sim. para compartilhar. Eu acho que eu compartilhei, se eu não me engano, no material de divulgação, né, o canal do YouTube. Depois eu peço a ele, sim, tá? Perfeito. Tá, para a gente estar passando, ok? Obrigada. Armando Santiago. Salomão, Sim, professor. você estava atendendo depois daquela reportagem lá no Fantástico, um outro sistema, não vou citar o nome, porque eu não sei se pode veicular aqui na gravação, tá? Sim. Como foi, como está aquele sistema? Professor, o primeiro sistema, né, que inclusive eu fiz o acompanhamento com, né, você me ajudou na supervisão, foi fechado com sucesso. De vez em quando a gente conversa um pouquinho, né, tem aquela mensagem que a gente manda de 3 em 3 meses, né, para saber como que o paciente está. Mas depois daquele sistema já perdi a conta já, entendeu? Eu já perdi a conta, até por conta da busca que eu tive que fazer, professor, para encontrar alguém que fosse susceptível a participar de supervisão, né? Que é o grupo Supervisão Prática, onde nós colocamos ali os supervisionandos, né? Dentro do set analítico para acompanhar um paciente com um transtorno. Mas nessa busca, é lógico, né? Eu fiz essa busca com muito afinco. E eu quero até te agradecer, professor, porque eu mandei uma mensagem para você uma vez, falando assim, professor, eu estou com esse projeto aqui, e você chegou para mim e falou assim, Salomão, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase na minha vida, foi quando você disse, a prática é soberana à teoria. E aí você veio com a história, né? Freud, ele não tinha teoria nenhuma, né? Ele não tinha teoria na psicanálise, e através da prática a teoria foi criada. Todo mundo tem essa compreensão, mas o jeito que você me falou, eu falei assim, poxa, uau! Aí foi uma cachoeira de informação na minha cabeça, documentação, né? Eu acompanhei uma paciente, foram 4 meses, se eu não me engano, já tinha acompanhado outros, né? Que eu podia ter feito o convite, mas essa paciente, ela foi bem receptiva à ideia. Então, nós já estamos aí na 33ª sessão lá no grupo, e a paciente, né, as pessoas que estão lá, que estão acompanhando a paciente, está tendo um resultado extraordinário. Só, entre aspas, com a psicanálise, tá? Algumas pessoas estão participando aqui, é um grupo pequeno, né, nós estamos, assim, aprendendo muito, porque o fascinante da psicanálise, né, mestre, é que quando a gente trata, a gente é tratado, e a gente tem a oportunidade de aprender com cada paciente. E nesse momento, eu lembro que você falou uma coisa comigo, Salomão, lembre-se sempre dos principais pré-requisitos que você vai ter que ter. Primeiro, o respeito ao paciente, que isso a gente sempre mantém, né? Entender que o herói não é o psicanalista, mas é a paciente, e a questão de toda a documentação, todo o cuidado, né? Então, quando a paciente não está bem, entrando só eu e ela, né? Assim, o principal de tudo ali é a paciente, mas ela deu, assim, um passo muito grande, está nos proporcionando conhecimento muito grande. Então, assim, ó, hoje eu não consigo mais, eu terei que pegar fichas, né? Aquele monte de ficha, aquela vez que você viu aqui em casa. Eu ia falar agora, e é um monte de fichas. E olhar agora quantos sistemas eu já acompanhei, mas todos eles eu mantenho contato, a gente tem um ciclo de mensagem no escritório para estar mandando uma mensagem, estar sabendo como é que está, se precisa, né, voltar, porque às vezes a gente dá né, esse espaçamento, né, para a pessoa, a dita alta, né, ou o paciente mesmo se dá, mas eu não perco contato com esses pacientes, eu tenho a minha organização para estar mandando uma mensagem, perguntar se o paciente quer voltar, quer conversar um pouco, e assim estamos seguindo com sucesso. Mas aquela paciente em si foi sucesso total. Aquela supervisão ali foi maravilhosa, tá? Eu te agradeço por isso, ok? A clínica, ela é uma clínica soberana à teoria, né? É o que eu falei do Salomão. Porque Freud não tinha Lacan, Freud não tinha Bion, Freud não tinha Winnicott. Freud, ele se forma em neurologia,
Eu acredito que a orquestra já tenha pesquisado sobre Freud, né? Se forma ali em neurologia, só que ele vai estudar com um cara chamado Jean-Martin Charcot, lá no Hospital de La Salpêtrière, em Paris. E quando ele chega lá, ele vê que tem um cara que teve coragem, tá? Porque para ser analista, para construir algo novo, tem que ter coragem. A primeira característica de um homem, de uma mulher que vai mudar alguma situação na história, seja da sua família, do mundo, da sua cidade, é ter coragem. E ele percebe que Charcot deu um status de doença para a histeria. Porque a histeria, para aquela época, era fingimento. Como o TDI, para muitos desinformados, também seria um teatro. E Charcot está ali fazendo trabalho. Freud volta em 1885 e ele vai continuar compartilhando ali conteúdos com o José Breuer. E aí eles vão fazer uma diferenciação como é que o indivíduo tem esses sintomas. E aí Breuer diz, olha, uma pessoa que está em devaneio, com base no caso de Ana Otto. Uma pessoa que está em devaneio, distraída, começa a pensar várias coisas, vai ali, eles chamam isso de estado hipnoide. E Breuer vai dizer que depois que a pessoa está concentrada, essas novas ideias não conseguem integrar a consciência. Então, Breuer ele explica pela teoria de estados hipnoides, como essas novas ideias, no momento de uma distração intensa, acaba não tendo um contato com a consciência ativa, surge como sintoma. Freud ele vai dar uma outra explicação. E essa explicação é inovadora. A psicanálise ela é inovadora, ela está sempre se transformando, assim como o sujeito para cada tempo, né? E as formas de sofrimento se interpretadas. Freud diz, não é o estado mental hipnoide, é o conteúdo do pensamento. Há um pensamento que é julgado pelo eu como impossível, inadmissível. Então, se há esse juízo, uma defesa precisa se levantar. Nesse momento, a orquestra e os demais colegas não tem um trauma, tem um pensamento inadmissível, que vai operar defesas mais básicas. O trauma é uma outra teorização de Freud, mais para frente, como operador de defesas por parte do ego. Que aí vem defesas que vão cindir o ego e outros que não vou dar detalhes aqui. Então, é importante que, ao entrar para o sétimo psicanalítico, o analista e o seu paciente, sem DSM, sem muitas firulas, se permitam realmente, olha, eu confio em você para me ouvir, e eu confio que você vai falar. Eu tenho pacientes que me contam as coisas, e eu uso aquela técnica de Freud de 1937, construções em análise, então, peraí. Então, quando você diz isso aqui, bom, dá a ideia dessa questão aqui, por causa daqui de lá. Como é que você vê isso? Eu falo assim, faz sentido isso aí, eu não tinha pensado. Então, bora olhar isso aqui agora. Chega ali na frente, não era isso. E aí, pouco a pouco, os conteúdos, agora a gente encontrou o que é. Então, essa célula clínica, ela é muito particular. Ela é muito gestacional. E isso precisa ser respeitado. De tal forma que não é o quanto um analista conhece mais do que o outro que faz ele possuidor do poder sobre a clínica, daquele segundo analista. Né? Então, Salomão entendeu isso. Os colegas que estão aqui entenderam isso, e a gente espera que essa visão psicanalítica da investigação do inconsciente, das manifestações das defesas também, possa alcançar outras clínicas, né? E essa diagnose infinita por meio de manuais acaba ficando um pouquinho do lado de fora. Perfeito, professor. E vale dizer, professor, que Freud não tinha nem Freud, né? Mas ele teve coragem. O que ele teve foi coragem. Foi. Obrigado, professor. Narciso, levanta e abaixa a mão, levanta e abaixa a mão. Agora Narciso, depois Lilian, e depois eu volto para o chat. Orquestra, eu queria que você falasse um pouco se existe algo positivo que vocês encontraram nessa jornada com o TDI. Teve. Eu primeiramente fiz muitos amigos, foram amigos muito bons que eu fiz. E
querendo ou não, essa coisa de criar conteúdo e fazer amigos fez a gente se sentir muito menos deslocado, que era uma coisa que, especialmente a Yumi, que era quem ficava mais tempo aqui, ela sentia bastante, porque ninguém entendia como a gente funcionava, tipo, ninguém entendia que às vezes a gente só não lembrava das coisas, que a gente agia diferente, que a gente gostava de nomes diferentes e que a gente não era maluco. Então, conhecer gente que se identificava com o que a gente passava, que passava pelas mesmas coisas, que estavam lá para a gente poder compartilhar a experiência, foi uma das melhores coisas que a gente teve. Mas, assim, eu acho que não ter só acreditado que a gente deveria só integrar e não tinha a menor possibilidade da gente viver em multiplicidade funcional como a gente faz hoje, é uma coisa que sempre assustou muito a gente, porque a gente vive muito bem como coletivo. Então, eu acho que, tipo, a melhor coisa dessa jornada, além das pessoas que chegaram, foi saber que a gente podia trabalhar em equipe para trabalhar bem. Porque ninguém que vem mais aqui fora se vê sendo sozinho, se vê tendo uma vida não múltipla, porque a gente acabou acostumando, assim, a gente trabalha muito bem, assim. Então, eu acho que uma das melhores coisas que podiam acontecer com a gente foi isso. Tatiane fez uma pergunta aqui, pode ficar à vontade se quiser fazer por áudio. Oi, orquestra, boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo, obrigada por você ter trazido sua história aqui, né, para a gente aprender com você. A minha dúvida é o seguinte, você sente quando vai ter uma mudança de identidade, existe algum controle nisso? E eu também queria saber se essas identidades, elas são diferentes em questão de estilo, de voz, de gostos. Para a última pergunta, tipo, no nosso caso, sim. A gente tem bastante, como a gente tem um sistema grandinho, a gente tem bastante alter mais diferente. Por exemplo, o Andrew, ele é muito masculino, muito masculino. Tipo, ele fala diferente, ele anda diferente. Uma coisa que não muda muito pra gente, assim, são os nossos gostos de comida e o gosto musical. Mas, por exemplo, jogos, a gente gosta de jogar coisas diferentes, ou então a mesma coisa, só que jeitos diferentes, tipo, a gente tem Cyberpunk, que são, e você pode escolher como seu personagem vai ser, e cada um escolhe uma coisa, geralmente, ou joga de um jeito. Então, tipo, a gente tem bastante disso. E sobre trocas. A gente volta para aquele ponto onde, como não é alguém sendo outra pessoa, e sim alters diferentes trocando, a gente sabe que vai trocar porque a gente deixa de estar aqui, mas no geral, na maioria das trocas, a gente começa a ter dissociação antes. Então, a gente começa a sentir menos conexão com o corpo, menos conexão com o lugar, a gente vai perdendo foco. Então, por exemplo, se a gente está com o nosso namorado, a gente começa a dissociar, ele começa a ter dificuldade para manter assunto com a gente. E a gente começa a ter dificuldade para manter o assunto com ele e para entender o que está acontecendo com ele, mas a gente já está mais acostumado a entender esses sinaizinhos de troca. Também, mas às vezes também, gente, acontece só de trocar e você só aparece aqui. Mas controle, a gente, não é como se a gente controlasse, a gente tem mais abertura para escolher o que fazer a partir dessa dissociação. Então, por exemplo, a gente começa a dissociar, a gente sabe que a gente pode sair, a gente sabe que a gente pode deixar quem quer vir, porque tem essa coisa de conversar e a gente dá espaço um para o outro, é mais sobre abrir mão do controle, nesse caso, do que controlar as coisas em si. Então, a gente tem um certo controle, não é 100% efetivo, a gente tem que, na verdade, saber trabalhar com o que está acontecendo no momento. Entendi. Por exemplo, você está aqui respondendo nossas perguntas hoje, né? Como que está você hoje aqui? Teve alguma escolha? Tem alguma organização nesse sentido? Ou, por exemplo, você está aqui com a gente, pode ser que durante, né, essa conversa surja uma outra identidade. Então, hoje era para quem está respondendo aqui é a Yumi, mas o que acontece? Antes, quem foi trabalhar hoje, inclusive, foi a Thaís. Porque foi nosso primeiro dia, a gente chamou ela a começar com ela, justamente por causa dos gaps de memória que tem, porque é um trabalho que a gente já sabe fazer. A gente trocou de empresa recentemente. E o que acontece? A Thaís, ela não é boa falando em público. Então, a Thaís para a Yumi ia demorar muito para trocar na hora que a gente pode trabalhar, e como eu tenho essa função de já auxiliar as trocas, é mais fácil para mim aparecer, e como eu faço a pesquisa nas coisas, eu faço bastante vídeo, ajudo a galera com as coisas do canal, não ia ser um problema para mim. Então, por exemplo, a gente tinha um planejamento, a gente não conseguiu seguir o planejamento, e como a gente sabia que a Thaís não ia conseguir fazer, a gente só chamou o Walter mais fácil de aparecer. Certo, muito obrigada. Brechó Jeito Carioca colocou aqui a mensagem. Se puder falar o nome, eu agradeço. Boa noite, minha primeira vez aqui. Estou bem atrapalhada, não sabendo usar.
fique à vontade, coloca seu nome aqui no chatzinho, a pergunta que eu leio. Enquanto está colocando, pode falar, Jéssica, do nome difícil. Sobre o nome difícil, eu não vou aprender a falar esse nome. Orquestra, e todos os demais colegas que estão aqui aprendendo junto com a gente, né, sobre essa tão importante pauta, que é principalmente o respeito e o acolhimento. Eu trouxe, na verdade, um complemento para aquilo que o Salomão estava falando em relação à paciente que ele estava comentando no momento, que foi algo que me chamou muita atenção, particularmente. Foi o fato dela trazer o quanto ela se sentiu acolhida e validada dentro da clínica psicanalítica ao ser respeitada pela sua subjetividade, que eu acredito que é o nosso principal papel aqui dentro, como falava o professor Normando, né? E me traz muito o que Yang fala, que a gente deve dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, ser apenas uma alma humana, porque todos nós estamos aqui para aprender. Queria te agradecer bastante, agradecer vocês, orquestra, por compartilharem e abrirem um campo tão importante, que é o do conhecimento, através da vivência de vocês. Eu imagino quanto isso deva ter sido desafiador, mas quero te parabenizar também pela tua coragem, além de te agradecer pela oportunidade. Muito obrigada. Eu agradeço o espaço para poder falar, pessoal. Boa noite, orquestra, boa noite a todos. Primeiro, foi riquíssimo, e eu gostaria de saber se você gostaria de que a gente soubesse algo mais ou compreendesse algo melhor sobre o TDI, que a gente não tenha perguntado, que não tenha sido falado. Vocês foram bem completas nas perguntas, na verdade, mas eu só queria reforçar mesmo sobre a importância de ouvir o paciente. De novo, quando a gente entra em consultório, é muito mais provável a gente já estar preparado para ser desvalidado. Não hoje em dia, eu já tenho a minha equipe, eu já tenho a minha psicóloga, eu já tenho a psiquiatra, eu já tenho a minha equipe formada. Mesmo não comecei no tratamento ainda, por questões X, eu já tenho essa equipe formada. Mas quando a gente está nessa época de descoberta, principalmente quando o sistema já tem uma noção de que ele vive em multiplicidade, porque pode acontecer, é muito mais fácil a gente lidar com desvalidação, com descarte já aconteceu com a gente, tipo, a gente falar do transtorno, como a gente não tinha um laudo formalizado, mesmo a gente tendo os documentos dos nossos antigos médicos falando sobre isso, o diagnóstico e tal, ele só descartar, porque teoricamente era o paciente querendo saber mais do que o médico. Então a gente já tem uma grande gama de rejeição, a gente já tem muito, já é muito comum na comunidade eles já terem medo de ir atrás de profissionais, porque é uma comunidade que é muito unida, então, se acontece alguma coisa com o sistema X, todo mundo sabe, todo mundo se conhece. Então, essa parte de ouvir o paciente, de validar o paciente, é muito importante. Principalmente quando a gente fala sobre alters que querem conversar, sobre alters que estão se sentindo de algum jeito. Já vi muita queixa de paciente que o alter X queria conversar com o psicólogo, com o psiquiatra, mas ele não queria ouvir porque não era o alter que correspondia ao dono, muitas aspas aqui, do corpo. Então, é não fazer esse descarte, é tentar não ter favoritos, é tentar tratar todo mundo como igual. Mesmo que todo mundo faça parte do sistema e complemente uma psique, ainda assim, essas pessoas, elas têm sentimentos e vivências e visão de mundo individual. Então, eu queria muito que, se eu pudesse deixar um recado, seria esse apelo mesmo. Tá bem, muito obrigada. E agora me veio, assim, uma outra coisa. Vocês têm, às vezes, alguma briga entre si? Tem. A questão do feijão tá dando pano para manga até agora. Então, tem sim. Brigas mais sérias, brigas mais cotidianas. É muito parecido com se você vivesse num Big Brother, num confinamento, sabe? Sempre. Então, isso vai acontecer. Mas porque como são pessoas diferentes, algumas coisas a gente não concorda, algumas coisas a gente não quer fazer de determinado jeito. A sorte que, para muitas coisas, assim, a gente deixa a Yumi decidir, porque é ela que vai lidar, porque é ela que convive aqui. Mas, às vezes, tem sim umas briguinhas, sim. Eu vou ler aqui a pergunta da Sirlene, porque o tempo, como já disse, já foi. Sirlene colocou, boa noite, primeira vez aqui também. Gostaria de perguntar para a orquestra. Como que junto à palavra aqui, o relacionamento dela com as pessoas mais próximas a ela? Mãe, filha, pai dela, pai da filha dela. Quando ela foi diagnosticada com esse transtorno de TDI? Obrigada.
com a minha família, tipo, núcleo, mãe, pai, irmãos e filho, meus pais e meus irmãos já têm mais ciência, um transtorno, tem traumas, alters, identidades diferentes. Alguns deles conhecem ou não. Nós decidimos deixar nossos pais mais à vontade, eles sabem sobre o transtorno, eles auxiliam a gente, né, porque eles pagaram uma boa parte do nosso tratamento quando a gente era mais novo. Mas, por exemplo, a gente não vai ficar tentando corrigir a nossa mãe quando ela fala o nosso nome ou o nosso pai. A gente prefere estar à vontade, porque a gente não sabe, a gente sabe que não é por mal, a gente sabe que para eles é bem difícil de entender. Mas volta e meia, quando dá uma incomodada, a gente pede, pelo menos para chamar pelo nome do sistema e não pelo nome da Thaís, pelo nome do corpo, até porque a Thaís também se incomoda bastante com isso. Então a gente vai moldando as relações conforme a gente pode moldar. Eu não posso exigir dos meus pais, por exemplo, que eles conheçam todo mundo, que eles saibam de todo mundo, porque muitos dos alters não queriam nem aparecer lá em casa. Então, tipo, muitos dos alters, quando apareciam e não queriam estar em casa, eles se excluíam. Então, também não posso exigir dessas relações mais do que elas podem entregar pra gente. Por exemplo, o nosso namorado já é outra história, ele já, tipo, fica aqui em casa, já conversa mais com a gente, tem mais acesso às coisas da casa, porque ele tá sempre por aqui. Já eu costumo mais ir para os nossos pais, porque a nossa filha mora lá, pra gente é melhor a gente se deslocar. Então, a gente molda as relações conforme elas precisam ser moldadas. No momento que incomodar, no momento que a gente vai na nossa mãe e me incomodar, eu não ser chamada de Lara, eu vou falar pra minha mãe, mãe, é a Lara, vamos manter aqui a normalidade. Vamos manter os pronomes, vamos manter o nome. Quem tem muito disso, às vezes, é o Andrew. O Andrew, quando ele tá incomodado, ele é quem mais tende a pedir nome e pronome certo. Perfeito. Salomão? Bem, nós vamos encerrar o encontro. Eu quero agradecer, orquestra, a vocês pela disponibilidade, pelo carinho, por mesmo, né, em meio a toda essa adversidade, dissociação, vocês sempre, né, nos responderam, muito bem organizados, né, e por essa continuidade, né, nesse autoconhecimento, nessa lucidez, por vocês estarem disponibilizando o que vocês adquiriram, né, ao longo dos anos com o aprendizado, né, não só com a ciência, mas com vocês mesmos, né, por esse grande passo em fazer o que vocês estão fazendo no projeto Sistemando, né, com a autorização de vocês, né, eu sempre passo o site para alguém compreender um pouco mais. Como eu disse, eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pelo mundo múltiplo, mas por conta realmente desse... É uma questão que, né, os primeiros pacientes que eu assumi a responsabilidade e eles me deram essa oportunidade com relação à discriminação. É muito importante isso que vocês falaram com relação a dar espaço para o paciente ser o que ele quiser ser. Entender e compreender isso e esse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio dentro de si. E eu quero deixar claro que vocês estão de parabéns, tá? Não só vocês, mas também os profissionais que acompanharam vocês nesse caminho, tá? Eu sei que não foi um caminho fácil, mas eu tenho muito orgulho de ter o contato de vocês diário, sempre que a gente precisa conversar, fazer alguma coisa. A primeira vez que eu pedi uma reunião com vocês na hora, e eu também quero colocar, né, não só a mim, mas todos do grupo. Hoje são mais de 500 à disposição, acho que em nome do grupo eu posso dizer isso. Muito obrigado, de verdade. Ok? Ok. Eu que agradeço, pessoal. Foi uma oportunidade incrível. Fazia tempo que a gente não fazia reuniões assim. E é muito gostoso, a gente gosta bastante. Precisando, a gente sempre volta. Vai ser sempre um prazer. Obrigada pela disponibilidade, pelo espaço, por ouvir. Foram perguntas muito boas. Foram até alguns conselhos muito bons. Eu saí daqui, com certeza, sabendo mais do que eu sabia quando eu cheguei. Nós também. Pode ter certeza. Tá bom? Professor Normando, Amanda, vocês querem falar alguma coisa? Salomão. Inúmeros adjetivos eu tenho para tirar aqui, mas deixa para o privado. É primo, é amigo, é padrinho, é tudo. Sempre com maestria, trazendo casos... Como eu costumo dizer, né? Você com os seus múltiplos e eu com meus pacientes
perversos, que eu gosto bastante. Cada desafio, né? Eu falo, gente, traz desafio para mim, que eu e você, eu acho que é sangue, né, Salomão? É sangue, prima, tá no sangue, é. A gente gosta de coisas Sim, com certeza. Mas tá agradecendo aqui, você falou em nome do Psicanálise Desconhecido. Eu e Normando, a gente agradece também em nome do Estudo de Casos, né? Porque a gente sempre faz essa parceria bacana. A gente gosta de trabalhar junto, né? A gente não tem só essa parceria, a gente tem inúmeras parcerias aí. Para quem conhece a gente de perto, sabe? Aulas, etc. Agradecer a orquestra e todas as suas identidades por estar aqui conosco, porque não é fácil. A gente sabe que veio por muito julgamento, tem gente que observa, leva para a entidade religiosa, leva para tudo quanto é lado. E é bom ela estar aqui falando para a gente, mostrando quem são de verdade e que não tem que ter julgamento, tem que ser compreendido. E a clínica psicanalítica é isso, a gente compreender o outro, a gente está aqui disposto a escutar, a ajudar, a servir. Então, gratidão ao Sistema Orquestra, gratidão a todos que estiveram conosco até agora, em plena segunda-feira. Orquestra, obrigado, tá? Eu que agradeço. Por nos ensinar mais um pouquinho sobre os sistemas. A gente teve um outro encontro aqui, esse não pôde ir ao ar, né, assim, ser gravado foi, perdão, não pode ser publicado em lugar nenhum, em lugar algum, mas a gente percebe tanto a diferença da organização de vocês, né? No outro momento havia um pouco mais de desorganização, né? Era tudo muito mais furtivo, as identidades. No caso, a gente vê que foi muito produtivo o acompanhamento e procurar se compreender. Parabéns, Salomão, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Como eu sempre digo, né, como eu disse, a gente precisa ter coragem para fazer, né? Obrigado, professor. A Gisa colocou uma pergunta ali, deixa eu ler aí aquela pergunta que eu achei muito interessante e consigo reconhecer essas estruturas de indagação, né? Gostaria de perguntar ao professor Normando sobre esse tipo de fragmentação. Isso tem a ver com uma fase narcísica secundária, porque a primeira foi na fase da infância. E aí tipo, a amnésia que ocorreria seria mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa que faz com que haja repetições no caso dos álteres. Ou seja, essas repetições, os álteres não são repetições. Tá? A gente tem mecanismos de defesa mais primitivos, mecanismos bem primitivos mesmo, que Melanie Klein vai trazer para a gente. Ana Freud tem um livro de 1936, que é Mecanismos de Defesa do Ego. Eu indico para uma leitura. Narcisismo, para explicar narcisismo primário e secundário aqui, vai tomar bastante tempo, mas muito interessante essa pergunta, é até reconhecível, né? Existe um reconhecimento da falta, entrou em um outro campo. Falta, desejo, gozo, reconhecimento da falta e da incompletude. Falta e incompletude seria redundante, que abre espaço para que o desejo circule. A pergunta está muito bem estruturada na ideia, né? Mas aí com bastante redundância. Ideal de eu já é uma outra questão. Gisa, entre em contato comigo no privado, tá? Eu explico isso para você, mas dá os parabéns para a elaboração da pergunta. Gratidão. Gratidão, pessoal. Super boa noite. Bom. Pessoal, muito obrigado a todos, ok? Super boa noite. Obrigada, pessoal.